Como é que era Olha, isso? acho que como muita coisa do mercado financeiro brasileiro, eh, muito foi copiado e adaptado do mercado americano, né. Então nessa época, década de 90, principalmente final ali da década de 90, já existia uma quantidade muito grande de hedge funds, de diferentes estratégias, principalmente nos Estados Unidos, né. Uhum. Então acho que a motivação dessa turma que começou no Brasil era um pouco replicar, tentar: quero fazer aqui o que o cara ali fez, que o Julian Roberts fez, que o Bruce Kovner fez, fazer aqui no Brasil. As barreiras de entrada aqui, elas sempre foram relativamente baixas, né? Aquela história do dois caras e um Bloomberg, né? A questão é você conseguir depois decolar e passar a arrebentação, né? Isso nunca foi óbvio, né? E naquela época, digamos que era muito mais difícil do que é hoje, né? Então, acho que nesse sentido, por exemplo, Financial Deepening foi excelente, porque na verdade você tornou acesso a qualquer fundo de investimento quase que uma commodity, né? Qualquer pessoa consegue investir qualquer fundo com qualquer quantia, né? Naquela época era realmente, como o Jojo comentou, restrito às pessoas mais endinheiradas ou instituições maiores, né? Mas a dificuldade que se tinha de fazer o business passar a arrebentação e ganhar massa crítica sempre foi muito grande. Tá? E aí que acho que entra um pouco o nosso papel, né? De poder ajudar ou facilitar a vida dessa turma, como empreendedores, né? De conseguir botar o business de pé. Porque, no fundo, a gente pode falar o seguinte, né? Falando demais aqui, mas você pode assumir que o sujeito que passou, sei lá, 20 anos num banco, tesouraria, ou 20 anos numa asset, ele sabe ganhar dinheiro naquele nicho que ele opera, certo? Agora, não necessariamente ele sabe abrir e tocar um negócio, né? E isso eu acho que a nossa experiência aqui de alocação ajuda muito, né? De tentar dar um guia, aquela história que você estava falando aqui antes de começar, da diferença entre CEO e CIO. Né? Mas quer ver um anedótico um pouco? Você falou do negócio do financial deepening. Para mim o pré-financial deepening esse conceito que hoje parece dado, parece que o mundo nasceu assim, que é plataforma aberta. Né? Eu trabalhava no Unibanco. O Unibanco, assim como todos os outros bancos, apesar de ter sido a primeira, né, o Unibanco, eu brincava assim, gostava de pagar um prêmio de ser pioneiro. Você era cliente do Unibanco, você comprava produtos do Unibanco. Você podia ter mais ou menos produtos, né? Os bancos maiores tinham assets maiores, tinham todos os tipos de produto, mas você não comprava um fundo de outra casa. Eu voltei do mestrado em 2001 para assumir um projeto que virou a área de fundo de fundos, porque o banco estava há algum tempo sem fundos bons performando. Então a pressão era uma pressão comercial do banco, falando o seguinte: olha, a gente precisa ter produtos melhores na prateleira, porque senão a gente vai perder cliente. E aí o banco foi para duas linhas, quer dizer, porque tinha comprado o Nacional e tinha lá um negócio chamado Invest Center, que era um supermercado de fundos, o primeiro talvez, ou estruturado, né? Tinha um Lemon, tinha uns outros ali na época, e deu carta branca para fazer para clientes do private comprarem fundos de outras casas. Quer dizer, se naquela época o Unibanco tivesse os fundos da casa tivessem indo melhor, aquele pleito demoraria mais tempo para acontecer. Né? Na Rede Grifo talvez tivesse uma outra cabeça, porque era uma corretora, não era a estrutura. Mas bancos, assim, né, tem gente que fala que assim, o Itaú só virou plataforma aberta de verdade depois que comprou a XP. Olha quantos anos depois. Né? Então, você tem um anedótico assim de isso daqui, pô, aí beleza, aí vamos atrás, e aí você começa a surgir dinheiro. Né? Então, antes, não era plataforma, mas os bancões, né, viraram. Né? E tem gente que diz que assim, uma das ideias, por exemplo, da onde o Benchimol tirou a ideia de fazer SP era do próprio Invest Center. Invest Shop. Né? Eu até vi que você falou um pouco mais baixo, que era, não sei se era para XP não ouvir, né? Que já tinha um shopping center. Não, mas e assim, pô, eu lembro, porque estava naquela época, chegou uma época, eu falei, vamos abrir no Invest Center. Em um determinado momento era minha responsabilidade a parte de investimentos do Invest Center. Eu levei um projeto para o quarto andar lá do Unibanco, que era assim, vamos abrir 50 fundos diferentes aqui. Era a época que tinha CPMF, né? Tinham várias dinâmicas assim, conta investimento começando, né? Que era uma forma de burlar o CPMF. Falei assim, se a gente abrir o slide que eu tinha assim, se a gente abrir 50 fundos, eu nem sei se eu consigo abrir 50 fundos. Mas eu queria um número grande, assim, porque não tinham talvez 50 gestores. Mas eu falei, a gente domina o mercado.
Mas, Porque ninguém mais vai... Você não vai precisar ir para nenhum outro lugar, porque todos os fundos vão estar aqui. mas abrir 50 fundos significava colocar 50 fundos dentro dessa Ter Invest Center. o precursor do espelho, né? Abrir era distribuir ali um FAQ, na época era FAQ, fundo de aplicação em cotas, que investisse nos fundos. Mas era assim, era o precursor do precursor, a gente tá falando disso em 2003.